Então, o Bruno tá aí. Da visão também. Eu voltei, eu fui pegar um picolé na geladeira. Isso é hora de tomar picolé. Dionísio. Pô, com esse calor, qualquer hora, né? É, né? Tá calor mesmo. Etienne Gilson. Quem que vocês falaram que faltaram, pessoal? Alguém me disse aí. O Iter, a Priscila e o Jonas. O Iter. Eu acho que fica mais fácil. O Iter, a Priscila e o Jonas. Então, ótimo. Então, pronto. A gente já resolve o lançamento aqui das fotos. E aí a gente pode ir para o nosso conteúdo, então, pessoal. Então, um bom dia para todo mundo de novo, né? A gente está terminando aqui o capítulo 6 do nosso estudo de filosofia, e aí eu quero só delinear algumas características aqui deste Pessoal, tópico. pera aí rapidão, eu tava viajando aqui, eu dei presente? Não, deu sim. Eu já peguei com o Bruno quem faltou, e aí eu não fiz a chamada um por um, não, que eu já lancei quem já não estava presente já direto. Entendi, valeu. Tá tranquilo. Então, aqui, pessoal, vamos lá. Então, a página 92 aí. Para a gente poder fechar esse módulo 6, então. Página 92, ela vai ter o título Filosofia Renascentista e Modernidade. É novamente o ser humano no centro. Aí eu quero fazer só algumas considerações aqui a respeito desse ponto, para a gente poder encerrar o capítulo 6. Capítulo bem importante para o nosso estudo de história da filosofia. Por quê? Porque ele justamente faz essa transição do período medieval, como nós vimos, para o início do período moderno, cujo fenômeno, cujo movimento que faz justamente essa transição, ele decorre notadamente do Renascimento. Então, falar de Renascimento é, em outras palavras, falar dessa transição que ocorre de um pensamento medieval para um pensamento moderno, que vai ter características e alguns elementos de ruptura com o pensamento anterior. Quando nós falamos de renascimento, a primeira pergunta que pode nos ocorrer é: o que está sendo renascido aqui, né? O que é esse renascimento? Então, o movimento renascentista, ele é um movimento cultural que surge na Europa e que buscava trazer novamente os valores, as ênfases, a perspectiva em diversas áreas humanas, tais como a literatura, as artes em geral, a própria filosofia, trazer novamente os valores que, de alguma forma, haviam se perdido ou haviam sido esquecidos na Idade Média e que estavam presentes no período greco-romano. Então, em outras palavras, é o Renascimento um retorno, uma busca de revalorizar a cultura greco-romana, que de alguma forma havia se perdido na Idade Média. E isso vai justificar, né, essa influência do pensamento greco-romano, vai justificar como o aspecto aqui do título que nós estamos tratando, né? Novamente o ser humano no centro. Ou seja, uma das características fundamentais do Renascimento é dar novamente uma ênfase, uma primazia ao ser humano enquanto
centro, objeto de reflexão, como fundamento do conhecimento. E não mais tendo uma visão teocêntrica, como era presente na Idade Média, em que, na verdade, o centro de todo o raciocínio, de toda a reflexão, estava na pessoa de Deus. E a partir da pessoa de Deus, como se organizavam o conhecimento humano e o campo político, enfim. Portanto, quando a gente trata desse movimento, a gente percebe uma clássica ruptura com o pensamento medieval nesse quesito, né? Então, nós podemos dizer que o Renascimento, ele tem como característica o antropocentrismo em oposição ao teocentrismo da Idade Média. Além disso, nós temos também, além do antropocentrismo, nós temos também uma influência nos novos modelos, nos novos currículos de formação intelectual, que surgem justamente dessa cultura. Nós temos novas perspectivas sobre a arte, nós temos novas perspectivas sobre o estudo da língua, uma retomada do grego, do estudo cultural. Então, uma série de fatores que vão ocorrendo e que vão trazer novos contornos, novas características para a Europa. A página 92 aqui de vocês apresenta outras características históricas que marcaram o surgimento do Renascimento. Então, a primeira delas aqui é a passagem do feudalismo para o capitalismo. Vocês sabem bem, né, o feudalismo como aquele sistema social, político, econômico que vigorava na Idade Média, que havia uma relação de vassalagem, né, entre um soberano e são territorial muito bem definida, e ali havia um senhor feudal, e ali haviam os servos que trabalhavam para aquele senhor feudal em troca da segurança e estabilidade que aquele senhor colocava pelo seu poder dentro de um determinado território. Contudo, com o surgimento da burguesia, né, e aí com isso sociais, porque a economia ela funciona por meio de interações sociais, e o feudalismo ele acabava fechando muito em nichos os agrupamentos sociais, e aí você precisa de uma maior fluidez do comércio para, de fato, fomentar esse capitalismo que surge com o advento da burguesia. E por isso você tem, então, a formação do segundo aspecto aqui, que são os estados nacionais. Os feudos deixam, aos poucos, de existir e vão dando espaços a divisões territoriais maiores, que vieram a ser os estados nacionais, ou os países que, aos poucos, foram compondo, especialmente o continente europeu. Um terceiro aspecto, fundamental também, é a quebra da unidade religiosa da Igreja Católica. Nós temos, dentro deste período renascentista, nós temos um fato histórico fundamental, que foi a Reforma Protestante, né? Já falando do início do século XVI. Então, você tem agora uma quebra da hegemonia do catolicismo, especialmente na parte ocidental, já que uma região mais oriental você já tinha uma ruptura ocorrida no século XI do catolicismo com o surgimento da Igreja Ortodoxa grega. Mas dentro do Ocidente, dentro ali do coração da Europa, você tem
cisão muito importante no século XVI, justamente em virtude da Reforma Protestante. E agora você não tinha mais uma unidade centralizadora, uma unidade básica tão forte como era o catolicismo, né? E que acabava gerando muita influência, muito impacto cultural, intelectual, mas que agora estava fragilizado pelo impacto que a Reforma Protestante trouxe, e trouxe, de fato, uma fratura nessa hegemonia do catolicismo. E com isso, então, nessa fenda, surge a necessidade de se formar novas bases intelectuais para justificar a vida em sociedade, justificar o exercício do poder, né? E aí você tem todo uma filosofia que surge na modernidade para dar respostas a essas questões. Virando a página aqui, a página 93, o desenvolvimento das ciências naturais também é muito importante, né? Um novo método de se fazer ciência, uma ênfase mais empírica, de estudo experimental, que vai formar as bases da ciência moderna, e bases essas que algumas vezes vão confrontar com os dogmas do catolicismo medieval, né? Nós temos aqui como representantes o próprio Copérnico, o próprio Galileu Galilei, que vão trazer novas perspectivas da ciência, da astronomia, e que vão confrontar com uma visão geocêntrica do mundo, né? A invenção da imprensa é fundamental também. Se não me engano, no ano de 1505, né, Gutenberg inventa a imprensa, que era uma máquina de copiar, e aí agora você tem a difusão de um conhecimento de uma forma muito mais rápida, como nunca tinha acontecido na história, né? Antes, para você duplicar um livro, você tinha que reescrevê-lo manualmente. Isso demandava muito trabalho e isso gerava uma lentidão na difusão do conhecimento. Com a invenção da imprensa, o conhecimento passou a se alastrar de uma forma muito mais rápida. E, aliás, os historiadores dizem que é justamente este fator histórico, a invenção da imprensa, que, de fato, viabilizou a potência que foi a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante surge e os escritos de Martim Lutero começaram a ser publicados e a distribuídos para vários lugares da Europa com uma velocidade nunca vista, né, antes. E isso acabou gerando uma força intelectual muito grande e ideias que se espalharam muito rápido e que dificultaram o controle dos estados e da igreja medieval diante daquelas ideias que estavam se espalhando muito rápido. Então, a invenção da imprensa é um fato fundamental também, né? E aí, como eu disse, a mudança de um pensamento teocêntrico para um pensamento mais antropocêntrico, tá bom? Então, são características que demarcam o surgimento do Renascimento. Aqui na página 93 a gente tem uma linha do tempo, né, com alguns representantes importantes deste período histórico. Então, nós temos aqui né, as ilustrações aí, o Gutenberg, nós temos aqui o Copérnico, o próprio Martim Lutero, e também Descartes, que nós vamos ver no capítulo seguinte com o estudo do racionalismo. Bom, pessoal, então avançando aí o nosso estudo, aqui na sequência do capítulo vai apresentar dois grandes filósofos, né, do período do Renascimento, que foi o Pico della Mirandola e o Michel Montaigne. Eu não vou me dedicar a uma explicação
da filosofia de cada um deles, mas é importante que vocês tenham esses nomes em mente, né? O Pico della Mirandola, que enfatiza bastante essa ideia da liberdade humana, da capacidade humana de se autoconstruir, de se autodefinir, e isso tem uma base, né, vamos dizer assim, humanista muito grande, né, que é uma característica fundamental do Renascimento. Então, é o ser humano que se autoconstitui, é ele que forma a si mesmo, ele tem a liberdade para se construir, para formar o seu próprio, construir a sua própria história, construir os seus próprios ideais, o seu modelo de vida, se fazer, né, enquanto tal. E o Montaigne vai trazer uma visão crítica, uma visão também com foco humanista, de algumas hipocrisias culturais que eram espalhadas no seu contexto e que tinham muita influência de uma mentalidade ainda com fortes resquícios medievais. Então, Montaigne, filósofo extremamente extraordinário, assim, com ideias muito geniais, muito perspicazes, e que vai, de fato, fazer uma crítica a uma determinada série de costumes, hábitos, modelos de pensamento que tinham visões muito dogmáticas, muito fechadas da realidade, e ele vai trazer uma visão, às vezes até com sarcasmo, com bom humor, questionando essas tradições que estavam presentes na sociedade. Na página 96, nós temos uma outra característica aqui de fundamento do Renascimento, que é a Revolução Científica, como eu trouxe para vocês, né? Então, nós temos a Revolução Copernicana, né? Que, em linhas gerais, é essa ideia, essa teoria que o revolucionária mesmo que o Copérnico defendeu, de que, na verdade, não era a Terra o centro do universo, mas sim o Sol. Então, há uma mudança do geocentrismo para o heliocentrismo. Quem vai trazer as primeiras ideias aí de uma forma muito bem sólida, né? Que gerou um impacto, gerou uma surpresa até no pensamento da época, foi justamente este pensador Copérnico. O que vai gerar um confronto com as ideias religiosas medievais, que tinham por herança, especialmente da filosofia de Aristóteles, a ideia de que, na verdade, era a Terra enquanto palco da existência humana, que existência humana é essa, criada à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, este era o palco central da realidade. Então, tinha uma justificativa com base na teologia cristã, como eu disse, e com base nas próprias ideias de Aristóteles, que também defendia uma visão geocêntrica do cosmos, tá bom? Ainda menciona-se a figura de Galileu Galilei, né, que também foi um pensador muito perspicaz na sua época, influenciou as ciências, né, de uma forma bem ampla, estudou matemática e se aventurou também no campo da astronomia, e que, de fato, traz um impacto muito significativo para o período, especialmente no que nós chamamos de revolução científica do século XVII, tá bom? Com isso aí, nós terminamos essa primeira apresentação, e aí, nesses minutinhos que nós temos, nós já podemos ingressar, de fato, no próximo capítulo, em que nós vamos ver algumas
alguns dos pontos fundamentais da filosofia que se desenvolveu neste período moderno, que surge, como eu expliquei, a partir deste movimento o movimento renascentista. Então, pessoal, o próximo capítulo que nos aguarda, que é o capítulo 7, ele vai tratar de um dos campos mais importantes da filosofia moderna, que foi a filosofia política. O que acontece aqui na filosofia política? E aí daí nós entramos no título do nosso capítulo 7, que é Modernidade, qual é o fundamento do poder? Os utopistas, Maquiavel e os contratualistas. Como eu disse para vocês, o Renascimento ele vai, de várias formas, gerar fraturas, golpear aquela estrutura de pensamento que reinava no período medieval. Então, você tem, desde uma visão mais antropocêntrica e também a influência da reforma protestante, que vai gerar uma quebra da hegemonia absoluta do catolicismo, você gera agora uma crise de fundamento do poder. Por quê? Porque até então, no período medieval, justificava-se o poder soberano do rei, pelo o direito divino que aqueles reis tinham. Pela chancela que a Igreja Católica, enquanto representante da vontade divina na Terra, chancelava e conferia autoridade aos reis que governavam soberanamente os seus territórios. Contudo, com a quebra de muitos desses ideais de pensamento medievais, você surge agora uma lacuna que vai fazer novamente essa pergunta. Se nós não podemos ter mais como fundamento absoluto a fé, o poder da igreja, porque agora a igreja se fragmentou e novas ideias estão surgindo, ideias que colocam o ser humano como centro no palco dessa reflexão, como que agora nós podemos, então, justificar o poder? Como que um governo se sustenta? O que explica? Quais são os fundamentos do uso do poder estatal? O que legitima esse poder? Então, diante dessa questão, surge, então, uma série de pensadores, de filósofos que vão buscar, de fato, justificar, legitimar o poder, legitimar o Estado, a existência do Estado, as funções do Estado, a forma do Estado de governar, a partir não mais de bases teológicas, mas num esforço de oferecer bases mais filosóficas, racionais, que não recorresse ao campo da religião ou do poder da igreja, tá bom? Então, nesse aspecto que você tem tanto o surgimento dos utopistas, como a figura de Maquiavel, que nós vamos ver ainda nesse capítulo, e após a corrente de filósofos do contrato social, também chamado de contratualistas. Os contratualistas, nós vamos destacar especialmente Hobbes, Rousseau e John Locke. Não necessariamente nessa ordem, né? Primeiro nós vamos ver Hobbes, depois nós vamos ver Locke e, por último, o Rousseau. 3 pensadores do contrato social que vão criar essa tese justamente para justificar, legitimar o uso do poder e a existência do Estado. Então, é esse percurso aí que nós vamos fazer a partir da próxima aula, né?
e o objetivo dessa nossa aula de hoje era fazer esse panorama histórico e oferecer essas bases para que, a partir de fato da nossa próxima aula, a gente entre nessas correntes filosóficas ligadas à política moderna, tá bom? Um abração para todo mundo, bom intervalo para todos. Um abraço, professor. Valeu, um abraço.